Provérbios 17, seja bem-vindo a mais uma leitura da Bíblia, Provérbios 17, vamos ler aqui agora, é a série Provérbios. Estamos lendo Provérbios 31 dias seguidos para lermos esse livro abençoado e depois de Provérbios vamos ter outros capítulos aqui da Bíblia toda. Meu intuito é ler a Bíblia toda com você, um capítulo por dia, vai demorar muito tempo, muitos dias, mas vamos ler juntos aqui. Aí se você quiser dar uma acelerada, você pode assistir 1, 2, 3 vídeos por dia e ler 3, 4 capítulos por dia aqui comigo, tá bom? Vamos lá! Lembrando que se tem Bíblia, acompanhe na Bíblia. Se não tem Bíblia, vai estar passando aqui no vídeo aqui para você acompanhar comigo, tá bom? Vamos lá, Provérbios 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contenda. Aqui o Provérbio 17 já começa falando assim, ó, eu quero priorizar a paz, eu quero ter paz. O provérbio está dizendo já, eu quero priorizar a paz. Lógico que quando você tem Deus, quando você está buscando a Deus, ele vai ter paz para você e também vai ter prosperidade, vai ter bênção. Só que aqui ele fala que prefere a paz aqui do que até muita prosperidade, por causa que a paz é essencial para a gente. Você concorda comigo? Versículo 2 do capítulo 17 de Provérbios. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Deus, ele prova os nossos corações, Deus, ele prova e ele sabe as nossas atitudes. Então, com Deus nós temos que ser muito sinceros. Deus não está à procura de pessoas com palavras bonitas, tá? Deus não está à procura disso, Deus está à procura de pessoas sinceras. Então, seja essa pessoa que Deus está à procura aí, né? Versículo 4, o malfazejo atenta para os lábios iníquos. O que é malfazejo, bispo? É o malvado. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, né, os netos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem dá, e para onde quer que se volte terá o seu proveito, né? Diz o versículo 9, o que encobre transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 acoites no insensato. Olha o versículo 10, está falando assim que a repreensão ela tem mais poder na vida de uma pessoa sábia, né? De uma pessoa prudente, do que uma pessoa que apanha muito, do que uma pisa numa pessoa que não quer ouvir. Então eu e vocês temos que ser esses que ama o entendimento e aprende, né, com isso. Versículo 11, o rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Olha, quando você fala de pessoas ruins, pessoas más, a Bíblia fala que elas são piores do que uma ursa, né, que teve o seu filhinho roubado ali. Você sabe que o animal, quando você pega o filhote dele, ele fica feroz, né? Então, tem pessoas ruins que são piores do que esses animais com as suas atitudes, a sua maldade. Então, nós temos que sempre orar para Deus nos guardar e nos livrar de todos os males, né? O versículo 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Olha como que nós temos que evitar a contenda. Não sei se você lembra lá de Brumadinho, quando estourou lá aquela represa, né? Aquela baía de águas lá, e estourou aquela represa. E teve uma pequena rachadura e abriu e foi um grande desastre. Você lembra dessa tragédia? Acredito que sim, né?
que você lembre. Então, a Bíblia está falando assim que a contenda ela começa com uma rachadura e depois ela traz uma grande destruição. Então nós temos que evitar a cada dia mais, né? O versículo 14, vamos lá de novo, ó. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixa, né? Ele fala, desiste, não vale a pena. Versículo 15, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria? Sabedoria não pode se comprar. Sabedoria a gente adquire buscando ela, principalmente em Deus, né? Então tem coisas que não se compra com dinheiro, né? Visto que não tem entendimento, o versículo conclui. Ele não tem entendimento, vai adiantar o que é sabedoria? Não vai adiantar nada. Versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, mas na angústia se faz um irmão, né? Versículo 18. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre, né, vem a cair no mal. Duas palavras, né? Dois tipos de ação. Aí o versículo 21. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha o versículo 22, que interessante. O versículo 22 fala assim, o coração alegre é bom remédio. Lembra que nós lemos outro versículo lá, no versículo 24, que fala assim, do capítulo 16, o anterior, fala que a palavra agradável são como favo de mel, ela se torna medicina para o corpo. Aqui no versículo 22 fala, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Não podemos ficar abatidos. Diga aí comigo, eu não vou ficar abatido. Escreve aqui nos comentários, eu não vou me abater, eu vou me alegrar. Escreve aqui nos comentários neste provérbio 17 de hoje. Versículo 23, estamos acabando, hein? O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pela extremidade da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir ao justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Versículo 27. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Versículo 28. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios também é por sábio. Então, eu e você temos que guardar muito a nossa palavra. Nós temos que vigiar muitas palavras que saem da nossa boca. Porque a Bíblia está falando que até uma pessoa louca, sem entendimento nenhum, quando ela está quietinha, ela passa por sábia. Quanto mais a gente que somos cheios do Espírito Santo. Você aí que está me ouvindo, aí você é cheio do Espírito Santo. Talvez você é um novo convertido, mas Deus está com você. Você é uma pessoa cheia da presença de Deus, está tendo o desejo de ler a Bíblia comigo. Olha que bacana, você está aqui porque você está lendo a Bíblia. Se você está nesse vídeo aqui é porque você está querendo conhecer a palavra de Deus, ler um pouquinho, está passando uma luta e fez uma aliança, fez um voto com Deus aqui de ler a palavra. Então, não deixe que as emoções usem as palavras que saem da tua boca para destruir, para ofender. Pelo contrário, seja uma pessoa controlada, equilibrada. E principalmente, o que o versículo 22 falou hoje, eu queria deixar para você. Libere palavras boas, libere a alegria do seu coração. Não deixe os momentos difíceis da sua vida sufocarem você. Porque se sufocar você, você vai perecer, você vai sucumbir. Agora, se você, como diz o ditado, né, fazer do limão uma limonada, com certeza você será muito abençoado, tá bom? Eu aguardo você aqui amanhã, tá bom? Não falta amanhã não.
Vem cá de novo aqui para a gente ler amanhã o capítulo 18. Ou se você está fazendo uma maratona completa, lendo todos os provérbios aqui de uma vez, volta aqui para a gente ler outro livro. Não desanima não, seja perseverante. 10 minutinhos por dia, que são 10 minutinhos para você tirar para ler a Bíblia comigo. É muito rápido e vai fazer muito bem para você, tá bom? Te aguardo aqui amanhã, tá? Seu companheiro aqui de leitura bíblica. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.